que nós poderemos ter de impacto é o fator econômico. Não há de imediato, não estou descartando essa hipótese, tá? Mas de imediato, o que nós devemos assistir aí a partir do dia 5 do próximo mês, que é quando efetivamente as medidas lá da OFAC, que é o órgão responsável por sancionar grupos considerados terroristas, as primeiras medidas que nós devemos ver são medidas de cunho econômico. Então, empresas que tenham valores ligados ou qualquer tipo de relacionamento com essas organizações, essas empresas começarão a ser sancionadas. O que provavelmente existe é um dossiê lá nos Estados Unidos, já relacionando aí empresas e pessoas que têm vínculos com essas organizações criminosas, com essas organizações terroristas. Então, a partir daí, Deolane é uma pessoa que passará a ser considerada terrorista, MC Pose, MC Rian, Oruan, e toda essa galera que a gente vem repercutindo aqui, que embora não façam uso das armas de fogo, não estejam, né, plantados ali numa biqueira, numa boca de fumo, mas que tem algum vínculo, que tem alguma relação direta com essas facções, essas pessoas começarão a ser sancionadas e os seus valores, os seus recursos que existem lá fora, começarão a ser bloqueados de imediato. E então o reflexo que a gente vai ter é as instituições financeiras do Brasil fazendo um pente fino, uma verdadeira limpa na sua carteira de clientes para verificar se não há aí alguma empresa dessas que vão começar a entrar, né, num efeito dominó nessa lista dos Estados Unidos de organizações terroristas. Os bancos, principalmente, vão começar a fazer essa limpa aí para ver se eles não têm na sua carteira de clientes alguém considerado terrorista pelos Estados Unidos. Esse é o primeiro impacto. E aí, onde isso preocupa a classe política brasileira? Que a gente sempre falou aqui, que o grande traficante está de terno e gravata em Brasília. São deputados, senadores, são pessoas ligadas ao judiciário, são pessoas dentro do poder executivo, dentro do poder legislativo, que até então passavam ilesas, até mesmo por conta da sua influência dentro da Polícia Federal, por conta da sua influência no Ministério da Justiça, por conta da sua influência dentro da estrutura pública como um todo. Nós vimos, por exemplo, o caso da Marielle, que por muito tempo ali não conseguiu obter uma conclusão, justamente porque haviam agentes políticos que ficavam ali trocando delegados, que ficavam impedindo uma investigação de avançar, que compravam ali um desembargador, um juiz para poder atrasar um processo ou outro. Acontece que agora essas investigações elas saem dos critérios da mão do Ministério Público Brasileiro, saem da mão das polícias civis e Polícia Federal do Brasil, saem da mão do Ministério da Justiça e começam a ser tocadas diretamente pela CIA e pelas Forças Armadas Americanas. Então, o primeiro impacto será um verdadeiro, uma devassa aí nas contas, no sistema financeiro do Brasil, daquelas empresas que têm algum vínculo. E, consequentemente, muitos políticos que utilizavam essa estrutura como caixa 2 já vão estar arrancando os cabelos aí desesperadamente. Não estou citando nomes, até porque a gente vai ver ao longo, né, do desenrolar dessa história quem realmente estava envolvido com o quê. Muita gente, inclusive, a esquerda tentou diversas vezes agora no último ano, inicialmente, né, existiu uma tentativa de vincular a família Bolsonaro à milícia. E agora, esse ano, começou uma tentativa de vincular a família Bolsonaro ao Comando Vermelho. Olha, se o Flávio Bolsonaro tem algum vínculo com o Comando Vermelho, nós veremos aí Flávio Bolsonaro dando um tiro no próprio pé, porque com a CIA, com os militares americanos investigando essas organizações, inclusive as milícias também passarão a sofrer efeitos reflexos, embora não estejam aí classificadas as milícias do Rio de Janeiro, classificadas como terroristas, elas sofrem efeitos reflexos. Por quê? A Operação Contenção, por exemplo, que mostra lá o Celcinho da Vila Vintém, que é do ADA, uma outra organização que também não foi classificada como terrorista, mas que estava se relacionando com o Comando Vermelho e ainda criando um vínculo com a milícia ali na zona oeste do Rio de Janeiro. Então, se a DA e milícia em algum momento desenvolveram um tipo de aliança com o Comando Vermelho, automaticamente essas organizações também passam a ser sancionadas
pela legislação americana, por esse modelo de combate ao terrorismo americano. E considerando que praticamente hoje não existem facções independentes no Brasil, independentes do Comando Vermelho ou do PCC, Bonde do Maluco, Guardiões do Estado, primeiro Comando de Santa Catarina e todos os outros que a gente vê surgindo aí pelo Brasil, quase todos pertencem de alguma forma ou se vinculam de alguma forma ou ao PCC ou ao Comando Vermelho. Então o que a gente vai ver é uma possibilidade, existe a possibilidade de um efeito cascata nas finanças de todos esses grupos simultaneamente. Então, não existe aí alguém que tenha um vínculo com uma organização criminosa dessa que consiga passar ilesa, caso os Estados Unidos realmente, além de classificar, levem a sério os bloqueios e as sanções que eles mesmos dizem se propor a atuar contra esses grupos terroristas. Por que eu digo caso realmente levem a sério? Nós tivemos o caso da Magnetisc com relação ao Alexandre de Moraes, e muito se falou, mas a gente não viu de fato aí um impacto financeiro sobre o Alexandre de Moraes. Teve muito burburinho, mas o que a gente tem, pelo menos, é que se alguma coisa, algum bloqueio aconteceu contra o Alexandre de Moraes, ele conseguiu, o governo conseguiu manter isso em sigilo. Houve muita conversa ali de que os ministros do STF teriam sido procurados pelos bancos, consultados, ali uma forma diferente para que o ministro Alexandre de Moraes não sofresse não sofresse realmente com as sanções que vinham ali da Magnetisc. Veio aquela questão do Barroso, dele se retirando aí do STF para sua aposentadoria, a princípio, com medo de uma possibilidade de ser enquadrado também dentro da lei Magnetisc, mas, de fato, o que a gente viu de resultado contra o Alexandre de Moraes? Aparentemente, nada. Então não adianta os Estados Unidos classificar o Comando Vermelho e o PCC como terroristas e não termos ações concretas inicialmente nessa questão financeira. Então fica aí o grande desafio. O primeiro impacto que nós podemos esperar é um efeito cascata no sistema financeiro, nas contas dessas facções. Agora, se de fato isso vai acontecer, ainda temos muito tempo, até porque as sanções são previstas para iniciarem no dia 5 de junho, então o governo Lula ainda tem muito tempo aí para recorrer e oferecer alguma coisa a Donald Trump para tentar frear esse ímpeto de Donald Trump de atacar as facções aqui no Brasil.